Olá, o meu nome é Cristiane Schumann, eu sou psicóloga, sou doutora e mestre em saúde pela Universidade Federal de Juiz de Fora e hoje eu vim aqui falar para vocês sobre um estudo, um dos dados do meu doutorado, que é quem acredita em vida após a morte. As crenças transcendentais de que existe algo sobrenatural, algo que é maior que nós, que nos transcende, assim como acreditar em uma vida após a morte do corpo físico, são crenças muito comuns ao redor do mundo. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, cerca de 75% da população acredita que há uma vida após a morte. No Brasil, esse número é de 60% da nossa população. Em países da Europa varia bastante, sendo de 39% da população até 80% da população de outros países da Europa acreditam numa vida após a morte. E em países muçulmanos, essa taxa pode chegar a 98%, 99% da população acreditar que há uma vida após a morte do nosso corpo físico. Alguns dados, alguns estudos sugerem que acreditar que há uma vida após a nossa morte diminui a ansiedade de morte, diminui o medo de morrer, diminui a ansiedade com o que acontece conosco, ou se é que acontece alguma coisa conosco depois que chega ao fim, no caso, a nossa vida aqui na Terra. Acreditar que existe céu, um inferno, um umbral, purgatório, ou que mesmo que a pessoa fique dormindo e que em algum momento, Jesus, por exemplo, vai vir para ressuscitar a carne, isso tudo é acreditar que existe algo transcendente, que existe uma vida depois que a nossa carne, depois que essa carcaça aqui vai para debaixo da terra, por exemplo. Então, quando a gente fala em crenças transcendentais, a gente está dizendo disso, das pessoas que acreditam que existe uma outra dimensão diferente dessa que a gente vive aqui e agora. E acreditar numa vida após a morte é que a nossa consciência, a nossa alma, o nosso espírito, ele continua vivo de alguma forma, em algum outro lugar, em alguma outra dimensão, que não é essa a física, desse corpo físico que eu ocupo agora. Então, o nosso estudo ele foi composto por 651 pessoas de 2 hospitais aqui de Juiz de Fora, um hospital público e de ensino e um hospital privado, e nós entrevistamos tanto as pessoas que estavam internadas, ou seja, uma amostra clínica, quanto os seus acompanhantes, que no caso então seria uma amostra não clínica, Aplicamos questionários sobre religiosidade, espiritualidade, saúde, relato, de religiosidade, espiritualidade e saúde, um questionário sociodemográfico, fez parte dessa pesquisa também uma entrevista qualitativa com uma amostra dessa amostra, com uma parte dessa amostra das 651 pessoas, e usamos, como eu disse, também questionários validados, e a nossa a intenção seria fazer um estudo com relação aos dados sociodemográficos, como é que é o perfil, quem são as pessoas que acreditam que há algo além da matéria ou que acreditam que existe algo após a morte do nosso corpo físico. Até onde a gente sabe, esse é o primeiro estudo a fazer essa correlação entre essas crenças, crenças transcendentais e crença em uma vida após a morte, em uma amostra clínica e nos seus pares, que no caso são os acompanhantes, e também até onde a gente sabe, até onde cabe aí o nosso conhecimento, essa é a maior amostra a estudar a correlação entre essas crenças e outras variáveis sociodemográficas, de saúde e de religiosidade e espiritualidade. E aí, o que é que a gente encontrou? Primeiro, uma alta prevalência em acreditar nessas crenças. Então, para vocês terem uma ideia, 88,2% da nossa amostra disse acreditar, ter essa crença no transcendente, de que existe algo além da matéria, além dessa vida que a gente vive aqui. E 78% da nossa amostra, ou seja, maior do que a amostra geral, do Brasil, como eu disse para vocês, era de 60%, então na nossa amostra, 78% disse acreditar que há uma vida após a morte do nosso corpo físico. Ao contrário de alguns outros dados
que correlacionam variáveis de religiosidade e espiritualidade, nós não encontramos nessa amostra estudada correlação com ser mulher, ser idoso ou ser negro. É muito comum que quando a gente estuda outras dimensões de religiosidade e espiritualidade, a gente encontra uma maior prevalência dessas dimensões entre mulheres. Mulheres tendem a acreditar mais, a serem mais religiosas, né? Entre pessoas idosas, da mesma forma, e também entre pessoas negras. Mas nesse estudo especificamente, a gente não encontrou correlação entre ser mulher, ser idoso ou ser negro e acreditar em algo além da matéria ou numa vida após a morte. Esse é um dado interessante. Foi interessante, um dos nossos achados é que 100% das pessoas espíritas que se autodeclararam, né, da religião espírita, 100% delas acreditam nas duas coisas, que há algo além da matéria e que há uma vida após a morte. Depois, a religião mais prevalente foi a católica. 90% dos católicos também disseram acreditar que há algo além da matéria e que há cerca de 80%, né, de que há uma vida após a morte do corpo físico, que não é morreu e acabou. 71% dos evangélicos, e um dado que nos surpreendeu, que foi bastante interessante, 80% daqueles que se declararam sem religião disseram acreditar nessas crenças também. Esse é um dado muito interessante, porque a gente fez, né, uma discussão sobre esse achado, porque, por exemplo, os evangélicos, né, eles tendiam a pontuar muito alto nas escalas de espiritualidade, mas tendiam a se colocar como pouco espiritualizados. Então, por que será, né? O que acontece aí com os evangélicos que eles são espiritualizados, né? As escalas nos mostram isso, mas no autorrelato de espiritualidade eles tendem a se colocar como não espiritualizados. E a nossa principal hipótese é a correlação entre espiritualidade e espiritismo, né? Então pode ser que essas pessoas confundam ou relacionem esses termos como sendo sinônimos ou muito próximos, né? Por conta do radical das palavras ser o mesmo, né? E a gente acredita que seja por isso, né? Ou, por exemplo, quando a gente fala em acreditar numa vida após a morte, pode ser que essas pessoas tragam muito esse conceito reencarnatório, né? Da reencarnação, mas não necessariamente, né? Não necessariamente acreditar que há uma vida após a morte quer dizer que é isso, né? Acreditar que há uma vida após a morte é simplesmente uma visão não materialista, né? De que a nossa vida não acaba a partir do momento que acaba o nosso corpo, o nosso cérebro, ou que é isso aqui que nos faz pessoas, né? Que é isso aqui que nos faz existentes no mundo. Então, retomando esses dados, né, vale a pena um resumo: 100% dos espíritas acreditam em algo além da matéria e em uma vida após a morte. 90% dos católicos, 80% das pessoas que se consideram sem religião, não seguirem uma filiação, uma denominação religiosa específica, e 71% dos evangélicos. Alguns outros estudos, aí não somos nós que estamos dizendo, né, mas são outros estudos que existem sobre essas crenças, acreditar em uma vida após a morte, acreditar que há algo além da matéria. Eles trazem dados que nos levam a crer, né, que nos mostram que as pessoas que têm uma tendência a ter essas crenças têm menor ansiedade geral, não apenas ansiedade de morte, menor ansiedade de morte, e que essas crenças elas são importantes para como estratégias de coping. É quando a pessoa utiliza de aspectos da religiosidade e ou da espiritualidade para lidar com problemas da vida. E esses estudos apontam que pessoas que com essa crença de que há algo além da matéria, de que há uma vida após a morte, com essas crenças transcendentais, elas têm maiores estratégias de coping para lidar com problemas de saúde, problemas financeiros e problemas conjugais. Acreditar que a nossa vida continua, que morrer não é o fim, né, traz dois elementos que para nós são importantes, segundo esses estudiosos, de que o meu problema é passageiro, né, de que ele não é eterno, ou de que ele vai acabar alguma hora, né, e de que eu preciso me policiar com relação aos meus comportamentos, porque não acaba aqui a vida, né, então eu vou ser responsável pelos meus atos
mesmo depois, ou quiçá depois, da morte do meu corpo físico, né, neste momento. Então as pessoas tendem a ter comportamentos mais saudáveis, a prezar mais pela vida, né, a valorizar mais a vida, uma vez que não é morreu, acabou, né, que eu tenho uma vida depois e que eu posso ter que prestar contas disso, enfim. Então acreditar nisso pode fazer com que eu desenvolva hábitos mais saudáveis nessa vida de agora. Bom, como eu disse, são crenças ainda pouco estudadas, são dimensões de religiosidade, de espiritualidade que a gente ainda não tem tantas evidências, né, ou tantos estudos sobre isso. Então a grande sugestão é exatamente estudar mais o que essas crenças significam, né? Estudar mais o perfil dessas pessoas que acreditam e o impacto que isso gera tanto na saúde física quanto na saúde mental e na qualidade de vida, no bem-estar geral. As pessoas que acreditam que a nossa vida continua, que existe algo além da nossa existência, que benefícios, que outras coisas ou não, né? Que prejuízos a pessoa que acredita nisso pode ter por ter essa crença. Então a gente precisa de mais estudos longitudinais, estudos epidemiológicos que nos dê mais substrato, mais evidências, mais dados do impacto dessas crenças para o indivíduo, seja na saúde, no bem-estar, na qualidade de vida, nas relações interpessoais, em comportamentos mais saudáveis, em comportamentos mais disruptivos, né? Então esse aí é um desafio, né? É uma sugestão, que novos estudos sejam feitos para a gente avaliar o impacto dessas crenças na vida, na nossa vida, né? Na vida dos indivíduos. Bom, espero que tenha colaborado, né, que esse vídeo tenha te ajudado a pensar, né, algumas coisas a respeito da religiosidade, da espiritualidade, de como alguns elementos ou algumas dimensões de religiosidade e espiritualidade são extremamente importantes para que a gente entenda, né, quais podem ser os mecanismos através dos quais a religiosidade e a espiritualidade impacta a vida de alguém, né, impacta a saúde de alguém. Eu fico por aqui. Qualquer dúvida que você tenha, eu estou super à disposição. Então, um abraço e até a próxima.